Alô, amigos, em seu canal RK Bahia, trazendo a análise dos comentaristas de ESPN sobre o triunfo do Bahia sobre o Botafogo por 2-1. Olha o que eles falaram. Bahia que fez uma atuação com personalidade no Nilton Santos. O time do Bahia, com o Rogério Ceni, em alguns momentos, tem dificuldade de matar o jogo. Quando tem mais posse de bola, quando cria finalizações. E pelo primeiro tempo, parecia que esse roteiro, inglório para o torcedor do Bahia, ia se repetir. O Everaldo, naquela cabeçada que resulta numa defesa magistral do John no primeiro tempo, desperdiça uma boa oportunidade, mas sai o pênalti, para mim corretamente marcado, do Hugo. O próprio Everaldo converte, mas no segundo tempo o Bahia deixou até de ter a bola que é tão preciosa para o jogo do Rogério Ceni. O Botafogo passa a dominar as ações, até porque precisava correr atrás do placar, tem mais um gol anulado, um lance muito ajustado de impedimento, mas houve uma postura do Bahia de buscar uma vitória fora de casa. Então a postura do Bahia não foi, embora tenha perdido posse de bola no segundo tempo, foi de inconformismo com a situação. Tanto é que o Rogério, para mim, acaba, não digo errando, mas a substituição que ele faz do Ademir sacando o Everton Ribeiro, tira muito do princípio de jogo do Bahia, que é de posse, e dá ao Botafogo mais espaço para jogar, deixa o Botafogo ocupar o campo de ataque, e aí o Rogério consegue corrigir a tempo. A entrada do Depena para voltar com o meio campo, ele já tinha perdido lá na frente o Everaldo, e entrou o Rezende, um primeiro volante, então estava sem retenção de bola lá na frente e sem um jogador para fazer essa ligação da defesa com o ataque em velocidade, e a partir da entrada do Depena, o meio-campo voltou a se restabelecer e é o Depena que dá o lançamento, um belo passe para o Rafael Ratão fazer o gol da vitória. Uma correção de rota no segundo tempo que fez com que o Bahia saísse com uma vitória. Terceira vitória seguida do Bahia e importante para alcançar aí o topo da tabela do brasileiro, reforçando o bom trabalho do Rogério Ceni, um trabalho que ainda tem erros, tem acertos, tem correção de rota, mas um trabalho em bom caminho do Rogério. A gente tem muitos assuntos para tratar por aqui. Daqui a pouco vamos falar de Cuiabá e Palmeiras, passar outros jogos da rodada 5, mas vou dar boa noite aqui para o Pedro e para o Eugênio, aproveitando essas imagens e já destacando a impressão de vocês sobre este jogo, esse Bahia agora vice-líder, Pedro. Tudo bem, Dani? Um beijo para você, André, Breiler, Eugênio, boa noite. Esporte que está com a gente. Um vice-líder, ou um co-líder, como disse o André, vencendo fora de casa um time que, para mim, vai estar ali disputando com ele durante muitas rodadas, ou pelo menos as próximas rodadas. E que é exatamente o restante do campeonato a gente não pode prever, a gente aprendeu no ano passado. Agora, para valorizar, falo isso para valorizar o que é a campanha do Bahia e o que foi o jogo. Para usar um termo da moda, que muita gente gosta, né, que é o lance ajustado, para mim foi um jogo com placar resolvido, placar ajustado, porque o Botafogo teve gol impedido no primeiro tempo, anulado por questão de centímetros. Gol anulado no segundo tempo, eu ainda não me convenci, vou ser bem sincero, por um lance ajustado, quando o Botafogo era melhor. E uma vitória do Bahia num confronto que os dois times, desde o primeiro momento, tentaram jogar. Você pode falar sobre erro, o André citou ali, né? A estratégia do final da partida, a bola que entra ali, talvez a defesa do Botafogo deveria estar um pouco mais atenta, mas é um erro numa correção de rota, estou com o Breiler. Acho que o Rogério tira o que o time tinha de melhor, chama o Botafogo para jogar, e um Botafogo muito perigoso dentro de sua casa. Depois, quando ele entra com o Depena, é um passe que... qualidade. Não é qualquer jogador, não é qualquer nome que vai entrar no segundo tempo, não é qualquer time que vai buscar essa enfiada. E o Botafogo tentava continuar jogando. Não teve nenhum momento ali um time acomodado, um time tentando segurar resultado, um time partindo de qualquer jeito para o ataque. Então, um jogo muito interessante que, para mim, valoriza o que é a co-liderança do Bahia, valoriza o que é o Botafogo. O torcedor está longe de ficar preocupado porque perdeu para o Bahia hoje, para entender para quem perdeu, qual foi o jogo que aconteceu e como o time se portou. O Botafogo teve volume para fazer 2 gols no primeiro tempo, teve volume para fazer talvez 2 ou até mais no segundo tempo, mas lance ajustado, falha em finalização, poderia ter finalizado melhor no primeiro tempo, não teve volume. Então acho que isso aí valoriza muito mais o que foi esse jogo. Um Bahia e Botafogo que talvez muita gente, algumas rodadas, não pensasse que seria tão interessante, ou com 2 times, como o Eugênio citou, o terceiro e o segundo colocado. Agora, quem vem acompanhando o trabalho do Arthur Jorge nas últimas semanas, e sabe do que o Ceni pode fazer, ainda que erre,
possa bater cabeça ali, vai errar muito e vai acertar demais. Ainda tem todo mundo. Tem um 880 ali que a pessoa precisa normalizar um pouco mais, não tem problema, mas sabe de bola. Então, eu achei um jogo muito do agradável, valoriza muito a campanha do Bahia e tá tudo bem o resultado do botafoguense. Ninguém quer perder, só que você jogou. Você tentou e tinha um time do outro lado também, tinha qualidade do outro lado. Até porque, Eugênio, para te dar uma boa noite, às vezes a gente esquece de levar em conta o tempo de chegada de cada treinador à sua equipe, né? A gente está falando de um Arthur Jorge com poucas partidas à frente do Botafogo, mas que parece já ter encontrado o que para ele é a maneira ideal diante do elenco que ele tem. Claro que ainda vão haver ajustes, ainda vai haver mudança de peças em determinadas posições, mas assim, ele está encontrando a estrutura que lhe agrada para jogar com esse Botafogo. Tudo bem? Tudo bem, Dani. Boa noite para você, para os companheiros, para os fãs de esportes. É isso, mas assim, não é um Botafogo assim que... é o que dá para fazer. Não, dá para fazer. Dá para fazer. E ele tem feito um time que é bem diferente, eu acho, com uma ideia melhor do que a ideia do Luiz Castro no passado. Melhor. É um time que constrói, é um time que se aproxima, é um time que tem ultrapassagem, que tem construção de jogada sustentada, muita movimentação nos homens de frente. Só que é importante dizer que hoje pegou o Bahia. E o Bahia não à toa é co-líder do campeonato. É um time que investiu muito. O time do Grupo City, que esse ano foi buscar vários jogadores importantes, interessantes, montou um meio-campo de muito respeito e foi jogar bola. Bahia, diante do que tem hoje, eu vou jogar bola. É fora de casa, não tem problema. E estava olhando até os números para me basear assim, no que eu estava vendo, a minha leitura de jogo. É um primeiro tempo com o Bahia um pouco melhor que o Botafogo. E os números vão confirmar. São 8 finalizações para cada um, mas o Bahia teve 57% de posse de bola dentro do Newton Santos. Muitas vezes dentro do campo ofensivo do Botafogo. Campo ofensivo. Já no segundo tempo muda. O gol no final do primeiro tempo muda as duas equipes. O Botafogo volta se lançando mais ao ataque, assumindo mais riscos, e o Bahia entende, a partir da leitura do seu técnico, dos dois técnicos, né? Um joga o time para cima, o outro traz um pouco para trás. E eu acho que isso é um amadurecimento do Rogério Ceni, porque os times do Rogério normalmente são times, para mim, até um pouco afobados, querem resolver tudo de imediato, corre, bate e volta, bate na parede, volta, bate na parede e volta. E hoje não, o movimento dele, o Breyer já estava falando das substituições, é um movimento no segundo tempo de, peraí, vamos ver o que esse Botafogo vai nos dar de possibilidades para a gente trabalhar em cima disso. Então, no segundo tempo, o Bahia teve apenas 33% da posse de bola, contra 57% que ele teve no primeiro tempo. Então, ele entrega essa possibilidade para o Botafogo consegue fazer o gol, teve mais oportunidades até para virar o jogo, e conforme o tempo vai passando e o Botafogo não consegue virar, aí o Arthur Jorge vai buscando cada vez mais alternativas ofensivas, e aí natural. Quando você se lança desesperado, tinha um empate, não satisfazia o empate, ele queria ganhar o jogo. Então ele coloca um zagueiro de centroavante. E para isso ele tira o lateral direito. Quando ele tira o lateral direito, ele improvisa um ponta direita de lateral. E é justamente quem não acompanha o Rafael Ratão, é o Diego Hernandes, que estava improvisado como lateral e não acompanha o movimento, porque não é a função dele, ele não está acostumado a fazer isso. Ele não tem o cacuete de, eu tenho que acompanhar esse ponta quando ele fizer a diagonal lá da extrema para a faixa central do campo. Então ele fica parado. Há um erro de coordenação da defesa, o Lucas Alter não sai e dá a condição para o Rafael Ratão. Também, mas assim, ali você não pode parar. Sim. O lateral acompanharia, um lateral atento acompanharia. Ele ficou parado. Então, assim, acho que a consequência do que é o jogo, das estratégias, do que acontece. Então, se um dos gols... O primeiro gol do Botafogo anulado, corretamente anulado. Sim. O segundo, eu tenho a mesma impressão do Pedro Ivo. Se você puxa... ao invés de botar aqui no ombro, puxa um pouquinho mais para dentro. A qualidade da imagem não permite. Isso é algo que vai ter em toda rodada. Ponto, time A, time B, vamos deixar. Marcou no cotovelo, mas era para marcar no ombro, sabe? São detalhes que aí... Não existe 100%, esse equipamento não permite 100% de certeza na marcação. Era muito ajustado, foi anulado o gol. Mas se não tivesse sido anulado, o Botafogo poderia talvez ter virado o jogo, e aí a história seria diferente no final. E o desenho era outro. Não se abriria para o final como se abriu. Porque para mim, é claro que a gente precisa falar da substituição, que o André traz logo no comentário inicial dele, que é uma marca. Agora, o meu ponto é, hoje o que o Arthur Jorge tentou fazer, acabou deixando exposto. Mas não acho também que isso não deixou de ser treinado, não foi treinado, não foi algo ali que, de momento, ele tentou, professor Pardal, não sabe o que faz.
botou zagueiro lá na frente, trabalho já... Não. Eu acho que foi algo pensado. E do mesmo jeito que esse Botafogo já ganhou com a digital do Arthur, hoje, se alguém quiser comentar sobre a substituição, tudo bem. Mas não é algo para mim que vai tirar o trabalho do caminho, não é algo para mim que vai tirar a confiança do Botafogo, que é algo que o Botafogo teve que lidar durante o final do ano passado e início dessa temporada sobre a confiança. Não é isso. É muito mais algo natural dentro de um trabalho que ele foi lá e falou, vou tentar. Vou tentar porque eu acredito. Assim como o Rogério também foi mal na mexida dele para mim no primeiro tempo. Só que ele teve uma situação a partir de um movimento do Arthur Jorge. Ele teve uma situação, ele botou o Jardim, depende em campo. A linha estava desmontada de defesa. Você falou do lateral que deveria estar fazendo a função de lateral, né, Eugênio? Que não acompanha. A bola que entra, a qualidade do depende. Então, os técnicos foram se movimentando a partir de substituições acertadas ou não. É muito mais algo do jogo tentado do que um desespero de um treinador que não sabe o que está fazendo, de um time que não sabe como atacar. Pedro, Não é esse só para pontuar. Não é esse o ponto do Botafogo hoje. Ele coloca o zagueiro, o Alexander Barbosa, na frente, ele não tem o Tiquinho, ele não tem o Matheus Nascimento, o Janderson foi embora. Ele ainda está desenhando a equipe então e tem alguns desfalques, não tem o jogador da função. Sim. E André, diga. É uma carta que ele joga numa circunstância, no final do jogo. E eu nem acho que ele vá deixar de fazer isso. Talvez se isso for treinado mais vezes, mais tempo, funcione futuramente. Não, uma bola levantada e uma cabeçada, ele era gênio. Talvez as pessoas se surpreendam muito com isso, né? Que substituição maluca, o que ele quer. E aí, pelo resultado, porque o que é mais comum é as pessoas tentarem explicar, entre aspas, o que aconteceu no jogo, sempre partindo do resultado, porque o resultado, em última análise, mostra a essas pessoas o que deu certo e o que deu errado. O futebol não respeita essas coisas. As coisas podem dar errado para um treinador e para um time que fazem tudo certo, tudo como queriam fazer, tudo como planejaram fazer. Então, assim, tudo bem, não é normal, não é comum, mas é só as pessoas pararem para pensar aqui no Brasil, fora do Brasil, quantas e quantas vezes essa carta de um zagueiro atuando... É menos comum, porque aqui se critica muito quando se faz. Mas... o Cuca foi muito criticado quando fez pelo Galo, contra o Palmeiras, 2 anos atrás. Não é algo, não devaneio. Klopp fez isso como treinador do Borussia Dortmund muito tempo atrás. Na vira e mexe a gente vê uma situação como essa. E às vezes funciona. Agora, o pequena época do grande Barcelona jogava na frente, principalmente quando o time adversário tinha um jogador a menos. Ele ia para frente, ficava lá, escanteio, bola parada, cruzamento na área. Não é completamente novo, mas é importante entender que é uma situação extrema. É diferente, sim. Não é uma situação corriqueira, que ele vai usar semana que vem, ele vai começar o jogo com Barbosa no ataque. Não é isso. É numa circunstância extrema do jogo. Mas hoje, para mim, não era uma circunstância extrema. Eu entendo a vontade do treinador de buscar algo... A não ser que ele estivesse satisfeito com o empate. Era extremo, sim. Era extremo, Breiner. Não, assim, extremo parece que são os 5 últimos minutos do segundo jogo de uma semifinal de Copa do Brasil. Não é isso? Não é isso, claro que não. Mas é um jogo em casa, com o Botafogo embalado, dá para dizer? Dá. Normalmente, sim. 5 vitórias, dá. Jogando para ser líder. Jogando para ser líder, acertando sua maneira de atuar. Um treinador que chegou, assim, o Arthur Jorge chegou ontem ao Brasil. Ontem. E no primeiro jogo dele pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo leva um gol nos acréscimos, empata com o Cruzeiro já tarde e leva um gol nos acréscimos para perder o jogo rigorosamente da mesma maneira que aconteceu no segundo turno, na segunda metade do segundo turno do Brasileirão. Ele insiste na maneira de atuar, troca jogadores, mantém a personalidade do time, injeta confiança, o time vai se soltando, vai aprendendo, vai entendendo melhor aquilo que ele quer e começa a ganhar. Hoje ele queria ganhar. O Bahia foi muito inteligente, principalmente no segundo tempo, ao levar o jogo a ser disputado da forma que interessava a ele. Independentemente do que aconteceu com substituições, etc., o Bahia fez um jogo, do ponto de vista estratégico, merecedor de sair do Rio de Janeiro com a vitória. Mas, de certa forma, a vitória acontece numa jogada que tem todos esses ingredientes da substituição, da alteração no time feita pelo Arthur Jorge, que está super cômodo ao falar da sua equipe. No meio de semana, pela Copa do Brasil, ele falou, nos faltou fome, apontou defeitos na atuação e o Botafogo ganhou. Sim. É claro que o resultado, né, do confronto com Vitória está aberto, mas o Botafogo venceu. Então, eu percebo um treinador muito à vontade para fazer essas coisas
despreocupado com o barulho que virá de fora. E, claro, virá barulho, eu acho. Mas é isso, André. Agora, a gente também não tem que levar em tranquilidade- conta o que tem do outro lado? Que tem um time do Grupo City, que tem um treinador que conhece o seu elenco, que ganhou peças e que está, para muita gente, sendo uma surpresa nesse Campeonato Brasileiro? Não, mas eu acho que aí é... Porque senão parece que foi só Sabe o que a gente poderia um estar falando? erro do Arthur Jorge Não, e ok, ele mas é o que eu tô pode, falando. Pra ele mim- pode não ter feito a melhor substituição no sentido daquilo estar na cabeça de cada jogador Mas olha só, individualmente a gente- e o coletivo. Só para pontuar que a gente está debatendo aqui sobre isso, eu não entendo como um erro. sobre não dar peso como erro também. Eu acho que também o erro é do jogador que não faz o movimento ao qual ele não está acostumado. É um erro de Mas assim, a conjunto, substituição em si não é ela que é a vilã da vilã da história. derrota. eu também que, acho. Inclusive, a gente tenta tirar o peso aqui desde o início, porque eu acho que você explica o resultado pela substituição e pelo lance específico. Ele acontece exatamente no que foi a substituição. E uma bola perdida no meio ali trocar, e tudo tal. bem. Mas eu não acho que isso é para sentar aqui, que é o que eu estou falando desde o início. Não é para sentar aqui e falar, o Botafogo hoje perde por um erro do Arthur Jorge. O Botafogo perdeu por uma situação específica, de uma movimentação. Mas é o que o André falou, de ser muito seguro do que está fazendo. É um cara que não está ali inventando, ele não vai entrar no vestiário e vai ser cobrado por algum dirigente pela substituição que fez, não vai ser chamado de professor Pardal pela torcida. Quando o Botafogo teve bola e criou para vencer, tem muito dos movimentos que ele vem fazendo, dos movimentos ofensivos coordenados por trabalho dele. Então, tem pouco peso para mim, a substituição Então, do mas Arthur qual é Jorge o no peso contexto de avaliação do do trabalho adversário? dele. Não, de- No nenhum, contexto de avaliação nenhum. do trabalho dele. Nenhum. O Mas Botafogo poderia tranquilamente hoje, por exemplo, para não esticar muito, o Botafogo poderia tranquilamente hoje, fosse a linha traçada mais para lá ou mais para cá, num lance que eu, por exemplo, não tenho clareza para afirmar que estava impedido, ter feito um 2-1, Sim. não ter feito esse tipo de substituição. O Bahia não tinha mecanismo que tinha no primeiro tempo com bola com o Everaldo e com o Everton para jogar. O Botafogo ficar numa situação confortável e depois sair em velocidade, talvez ampliar, porque criava para isso. E o papo aqui está sendo outro, entendeu? Então, por isso que eu falei, é um resultado ajustado. Tem análise do ESPN sobre o triunfo do Bahia sobre o Botafogo por 2-1.